João capítulo 9, versículo 24. Vou ler a minha tradução um pouco diferente, porque na linguagem de hoje os irmãos acompanham, que diz assim: então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Amém? Você pode repetir isso comigo? Você pode dizer: eu era cego, mas agora vejo? Amém? Vamos repetir? Eu era cego, mas agora eu vejo. Amém? Veja sentar. E a Bíblia nos conta essa história deste homem cego de nascença. Jesus estava saindo do templo, ele foi expulso do templo porque estava falando a verdade. Estava tentando mostrar para os fariseus que ele era o filho de Deus, dizendo: vocês não acreditam que eu sou o filho de Deus? E os fariseus disseram: não, você não é o filho de Deus. Quem é você para falar que é o filho de Deus? Nós sim somos filhos de Abraão. E Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me reconheceriam como filho de Deus. Mas vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a obra do diabo. Jesus não tinha medo de falar a verdade. E ele foi expulso da sinagoga. Quiseram apedrejar ele. E quando ele foi expulso da sinagoga, estava saindo ali, naquele lugar, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, olha só, Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Jesus estava caminhando. Jesus estava numa situação difícil, porque ele estava fugindo daqueles que queriam apedrejar. Mas a palavra de Deus diz que ele estava passando e viu um cego. Não interessa, amados, como você esteja. Talvez muitas vezes a pessoa fala: mas será que Jesus vai me ver? Será que Jesus vai me ver somente se eu estiver dentro da igreja? Amado, não interessa se você está dentro de uma prisão. Não interessa se você está dentro de um bar. Não interessa se você está até mesmo dentro de uma igreja. Jesus passa e vê você. Às vezes eu fico imaginando quando eu saio do meu trabalho, e os irmãos também devem passar por isso. Eu saio do meu trabalho e vou para a rodoviária, e ali tem centenas e centenas de pessoas, e eu me sinto perdida ali, e eu digo: meu Deus, quantas pessoas aqui? Eu sou apenas mais uma. Se eu caísse aqui e morresse, ninguém nem ia perceber que são todas pessoas. Mas, amados, quando eu paro e leio essa passagem, que Jesus passou e viu aquele cego, eu tenho entendimento que por maior que seja a multidão, Deus olha para você como se você fosse o único ali. É verdade. Talvez você está ali naquela rodoviária, talvez você perdeu seu filho, mas ninguém está nem aí, ninguém sabe da sua vida. Talvez você está chateado porque você perdeu seu emprego. Talvez você está triste porque sua mulher brigou com você. Mas ninguém está nem aí. Você é só mais um ali. Você é apenas mais um. Se você chega no hospital, você é apenas mais um. Se você morre, você entra para a estatística dos que morreram, apenas mais um que morreu. Mas para o Senhor não. Para o Senhor você é único. Ele sabe o seu nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele conhece o teu sofrimento. Ele conhece a tua dor. Você não é mais um sofredor. Você não é mais um pecador. Você não é mais um cego. Você é o cego que Jesus viu. Você é o pecador que Jesus viu. Jesus poderia ir embora porque ele estava sendo perseguido pelas pessoas que queriam matar ele, apedrejar ele. Mas os olhos do Senhor se voltaram para aquele cego. Quantas pessoas olharam para você e disseram: essa pessoa não tem jeito. Talvez você mesmo já disse para você: para mim não tem mais jeito, porque eu acho que eu sou a pior das pessoas. Para mim não tem mais jeito. E é disso que Jesus gosta. Jesus gosta quando você diz não tem mais jeito, porque Ele ama desafio. Ele gosta daqueles que não tem jeito mesmo. Ele gosta daqueles que já perderam as esperanças, porque é aí que Ele entra. Ele entra para mudar, para transformar. Amém? E a palavra do Senhor diz que Jesus, os discípulos falaram: Senhor, coitado desse homem. Esse homem vai morrer aqui, Jesus. O que aconteceu com a vida desse homem? Quem foi que pecou para esse homem nascer assim? Por que esse homem está carregando essa praga na vida dele? Foi ele que pecou ou foi os pais dele que pecaram? Jesus olhou, tenho certeza que Jesus olhou com tanto amor e disse: nem ele pecou,
nem os pais dele pecaram. Mas isso aconteceu para que o poder de Deus fosse manifesto na vida dele. E muita gente se revolta. Ah, quer dizer então que Deus deixa uma miséria acontecer para ele manifestar o poder dele? Amados, Deus não precisa de miséria para manifestar o poder dele. Mas Ele aproveita a miséria para transformar em bênção. Ele aproveita o teu momento de tristeza, de dor, para transformar em alegria. Porque o homem estava condenado pelo pecado. A Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra e fez o homem perfeito. Fez Adão e Eva, colocou no jardim para que eles pudessem cuidar da terra, do mundo. E o que o homem fez? Vendeu o mundo para Satanás por um preço barato, por um desejo, por um momento do prazer de sentir o sabor daquele fruto. O homem vendeu o mundo, e de lá para cá o mundo tem estado na mão de Satanás. Por isso que existe tanta miséria, por isso que existe tanta tristeza, tanta dor, tanta doença. Não é o Senhor que coloca a dor, não é o Senhor que coloca a maldição, é o diabo. Mas já que o diabo colocou, é necessário que o poder de Deus se manifeste na sua vida, assim como ele se manifestou na vida daquele cego. Era isso que Jesus queria dizer. Nem o pai dele, nem a mãe dele pecou, nem ele pecou. Mas já que ele nasceu cego, é necessário que o poder de Deus se manifeste na vida dele. E a palavra do Senhor diz que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos daquele cego e disse para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Siloé, né, pastor? No tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. E aquele homem foi, se lavou e voltou enxergando. Engraçado que ele estava ali, ninguém prestou atenção nele, né? Ele estava ali cego, ele estava ali jogado e ninguém prestou atenção. Quando aquele homem voltou enxergando, todo mundo ficou admirado. E sabe o que é interessante? Ninguém se admirou, ninguém duvidou que ele estava enxergando. As pessoas duvidaram que um dia ele foi cego. Assim é na tua vida. A obra que Deus fará na tua vida, e eu sei que a obra que Deus fez na tua vida é tão grande que as pessoas não vão duvidar da sua mudança. Elas vão duvidar quando você contar quem você era. Quando você disser assim: olha, eu já fiz isso, aquilo e aquilo outro, você vai dizer: não acredito. Tu já fez isso? Não acredito não. Foi tão grande que vai ser a obra que Deus vai realizar na tua vida, porque é assim que Deus faz. A dúvida não é se você mudou, a dúvida é se um dia você foi terrível, se um dia você pecou, se um dia você fez o que fez, porque é assim que Deus faz. Quando Deus faz a obra, Ele faz completa. Amados, nós vemos quantas pessoas estão cegas, quantas pessoas estão perdidas no mundo, porque nós nunca se encontraram com Jesus. Amém? E eu fico pensando no amor de Deus, de tão grande amor de Deus, que quando eu vejo, por exemplo, o testemunho da pastora Cida, que era uma criança pobre do interior, que estava lá sem esperança, não sabia qual seria seu futuro, não sabia se ia nem sobreviver, mas Jesus olhou para ela, apenas uma criança, mais uma criança nordestina pobre, mas Jesus olhou para ela e realizou todos os sonhos dela. Hoje está aqui uma serva do Senhor, pastora. Amém? Boa noite. O Senhor olha para você, não interessa onde você esteja, porque muitas vezes você fala: ah, o Senhor encontrou essa pessoa porque ela é boazinha, porque ela está ali na igreja. Amada, não interessa onde você esteja, os seus olhos precisam ser abertos pelo Senhor. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e estamos cegos, amados. Essa semana passada eu estava conversando com a irmã Geisa, porque eu nasci dentro de uma igreja, amados. Eu estava ali. Você sabe o que eu pensava? Eu pensava assim: o pecado que eu tenho, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não falo mal da vida dos outros, eu faço tudo para não mentir. Então os pecados que eu tenho são os pecados do mundo mesmo, que eu carrego, porque todo mundo peca, então eu carrego esse pecado. Eu não tinha essa consciência de que eu precisava do olhar do Senhor, porque eu achava que eu já tinha Deus na minha vida, por ter nascido na igreja, só que eu estava cega, assim como esses fariseus que achavam que sabiam a lei, que conheciam os mandamentos de Moisés, enxergavam, mas estavam cegos, porque não reconheceram o Filho de Deus como seu Salvador. Amados,
nós pensamos, Jesus morreu por todos, mas morreu mais por aquele que matou. Morreu mais, o culpado maior foi aquele que matou. O culpado maior é aquele que se prostitui. O pecado maior é aquele que fuma, aquele que rouba. E nós nos excluímos porque nós nos achamos num pedestal tão grande que ficamos cegos, amados. Ficamos cegos por acharmos que já temos Deus. Só que ter Deus de ouvir falar não é ter Deus. Não adianta eu vir para a igreja porque eu sei que aqui é o caminho. Eu preciso me encontrar com Deus. É necessário que esse tempo encontro com Deus, porque as igrejas estão cheias, amados, de pessoas que têm apenas consciência de que esse é o caminho certo, mas nunca tiveram um encontro real com Cristo. E chegou um ponto na minha vida que aquilo não funcionava mais. Eu estava infeliz. Como pode uma pessoa que está dentro da igreja estar infeliz? Participava do grupo dos jovens, era regente de um grande conjunto, e eu estava infeliz, insatisfeita. E eu dizia, Senhor, é só isso. Quando eu ouvi o testemunho da minha mãe e do meu pai, que a minha mãe foi cheia de demônio na igreja para matar o pastor, e quando chegou ali, ela teve um encontro com Jesus. Quando o pastor disse, Jesus te ama e eu também, e ela disse que ouviu aquelas correntes caindo, eu digo, Senhor, o que eu preciso fazer para que isso aconteça na minha vida? Porque tudo bem, eu nasci aqui, mas é só isso? Servir a Deus é só vir para a igreja? Participar de um grupo? Eu estava falando para a irmã Geisa essa semana. As pessoas vêm para a igreja e aí dizem para ela, olha, você aceitou Jesus hoje, agora você vai se preparar para você batizar, para você participar do conjunto. A pessoa não se batiza para a sua salvação, você vai se batizar para você participar do conjunto. Aí você vai ter que usar uma saia bem aqui, você não usa mais bermuda, você não joga bola. Então assim, a pessoa começa a fazer rituais para chegar a lugares que ele quer. A pessoa pensa, eu quero participar do conjunto, então vou me batizar. Ele não sabe nem porque ele está batizando. Ele só está batizando porque ele quer participar do conjunto. E tem gente, irmãos, eu estou falando isso aqui é verdade. Tem gente que chega a ser pastor sem nunca ter um encontro com Deus. Por isso que há tantos escândalos. Por isso que há tanta coisa errada. E muitas vezes você que não conhece fica revoltado. O cara diz que é pastor e fazendo isso. Amados, essa pessoa nunca teve encontro com Deus. Ela chegou a ser pastor. Não, é verdade. Porque disseram para ela, olha, você precisa fazer isso, e pronto. E aí ficam como os fariseus, sepulcros caiados, por fora bonitos, mas por dentro cheios de podridão, estão cegos. E não adianta você falar, você sabe por quê? Não adianta? Porque vai adiantar uma pessoa que não enxerga. Vai adiantar eu discutir com ela o tom da roupa da irmã Jéssica? Se eu falar, olha, a roupa da irmã Jéssica é uma mistura de lilás com azul, com amarelo, para ela não vai fazer sentido nenhum. Ela só quer saber se a irmã Jéssica está vestida de saia ou de calça, que ela quer entender. Vai adiantar eu ficar discutindo com ela? Não. O que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que fazer ela enxergar. Primeiro ponto, eu preciso fazer ela enxergar. Porque quando ela enxergar, aí eu vou poder discutir. É por isso, amados, que quando uma pessoa vem para a casa do Senhor, você não deve criticar, você não deve jogar pedra, você não deve querer que a pessoa um dia está de um jeito e no outro dia já esteja transformado. Porque a pessoa, os olhos dessa pessoa precisam ser abertos ainda. Eu estava falando com um colega semana passada. Eu disse o seguinte para ele. Eu falei, eu fico tão triste quando eu vejo a notícia das pessoas na Índia, na África. Quantos morrem sem conhecer a verdade? Quantos morrem cegos sem conhecer a verdade? E aí ele disse, mas não é possível, eles buscam tanto a Deus da maneira deles. Será que Deus não vai dar um jeitinho deles serem salvos disso? Não existe meio termo. Nós não podemos ficar em cima do muro. Não adianta você dizer, eu creio em Deus, mas creio em Buda também. Eu creio em Deus, mas eu acho que, não sei, tem um jeitinho aqui. Ou você é ou você não é. Nós precisamos ser convictos. E voltando para a nossa história, é interessante que houve uma grande polêmica, porque tinha acabado de acontecer a expulsão de Jesus do templo. E estava todo mundo com raiva de Jesus. E chegou e falou assim, mas você não era cego? E você está vendo? Tem certeza que era você? Dizendo, não, acho que não é ele não, acho que parece com ele, mas não é ele. E ele disse, não, sou eu mesmo. O que foi que te aconteceu? Um homem chamado Jesus, que ele não conhecia Jesus, aquele homem não conhecia Jesus. Ele disse, um homem chamado Jesus fez lodo, passou nos meus olhos e eu estou enxergando. Ele disse, mas como assim? Chama os pais dele lá, que não estou acreditando não pode ser esse homem não, chama lá. Você aqui, senhor, senhora, esse aqui é seu filho? Esse aqui é meu filho. Ele era cego?
E eles falaram isso por quê? Porque eles estavam com medo de ser expulsos também. Amados, não adianta você saber que Jesus faz. Não adianta você ver, você ter consciência porque você viu um vizinho seu ser transformado. Eu vou para a igreja porque fulano de tal foi transformado, então aquele lugar é o certo. É preciso que você tenha a transformação na sua vida. Porque os pais dele sabiam que ele era cego e sabiam que ele estava enxergando, mas ficaram meio de fora. Mas quando perguntaram para ele, o que aconteceu? Ele disse: um homem chamado Jesus fez lama, passou no meu olho e eu estou enxergando. Ele não fugiu, ele não negou, porque ele é que era cego. Ele sabia a dor que ele passava. Ele sabia o que tinham para ele, não importava se iam expulsar ele ou não, porque o milagre aconteceu na vida dele. Então, amados, se nós queremos ser crentes constantes, firmes, valentes, vamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Aleluia! Que nós possamos ter esse